Olá, muito boa tarde e votos de um santo e feliz Natal. São muitos os sinais e os símbolos que dão a estes dias um ambiente único, vivido entre emoções que não se repetem ao longo do ano. Encontram na família e nas atitudes solidárias a expressão maior do acontecimento celebrado, o nascimento de Jesus. Há locais e, sobretudo, muitos textos que revelam como se passou esse momento da história da humanidade. Eles serão apresentados daqui a pouco pelo Padre João Lourenço, hoje convidado do programa Eclésia. Primeiro mostramos-lhe outras vivências deste Natal. O Natal em família e ao redor de muitos presépios. Assim acontece em cada ano para Maria Cavaco Silva, que expõe, desta vez, presépios da sua coleção em Fátima e em Castelo de Vide. Hoje são muitos os presépios que Maria Cavaco Silva tem por perto. No ambiente familiar ou no Palácio de Belém, eles preenchem muitos espaços nesta quadra e a maioria é exposta em diferentes locais do país. Este ano é em Fátima e em Castelo de Vide que estão a maioria dos presépios da coleção de Maria Cavaco Silva. A Igreja de São João Batista, em Castelo de Vide, mostra mais de 200, a maioria de Portugal, onde refletem traços culturais de muitas regiões do país, através da fisionomia das imagens de cada um e, sobretudo, pelos materiais usados na sua construção. Esta partilha é um gosto enorme. É claro que eu sozinha não o conseguiria fazer, mas desde que cheguei a Belém, primeiro houve uma mistura de uns quantos presépios com outros que vieram de todo o país, aqui no Palácio. E depois o museu começou a perceber que eu tinha mais e cada vez mais ia comprando, e as pessoas começavam a perceber que eu gostava de presépios, iam trazendo, iam oferecendo, e a partir de certa altura fizeram a sugestão de que todos os anos pudéssemos fazer uma exposição que se chama sempre Coleção Maria Cavaco Silva, num ponto diferente do país. Peças de arte de uma coleção que traduz convicções pessoais, nomeadamente as que dizem respeito a esta quadra. Os meus natais eram natais de presépios, não eram natais de árvores de Natal, nem de Pai Natal. Às vezes as pessoas acham um pouco estranho. Eu lembro-me de, numa certa altura, já a minha família dizia que o Pai Natal vinha ajudar o Menino Jesus a trazer os presentes. Mas era só um ajudante, o Menino Jesus é que trazia os presentes. O presépio para mim é também uma aliança que cada um de nós, aqueles que o trabalham, os artistas, os artesãos, e eu própria depois ao contemplá-los, os meus netos, que todos eles fizeram um presépio quando eram muito pequenos e que são muito hoje, é uma aliança que o homem tem naquele momento com o sagrado. E o sagrado para nós está naquele bebé que encarna para a nossa salvação. Foi no ambiente da maternidade, muitas vezes presente em figuras da Natividade, que Maria Cavaco Silva encontrou a primeira motivação para reunir presépios, porque um dia teve dificuldade em encontrar um. Quando nasceu a minha filha, eu tive uma enorme dificuldade em encontrar um presépio. Tínhamos acabado de regressar da África, onde tínhamos passado 2 anos, na altura Lourenço Marques. Eu fiquei grávida, a minha filha nasceu e ela nasceu em outubro e eu queria muito um presépio para celebrar o nascimento dela. Depois, sobretudo nos anos mais recentes, os presépios foram ao seu encontro. A minha vida também me pôs muitas viagens e muitos presépios na mão. Tenho um do Uzbequistão, que até tenho uma certa dificuldade. Não, já tenho 2 do Uzbequistão, que é extraordinário. É claro que não tem burro nem vaca, tem vários camelos, não é? E as figuras são extraordinárias. São muitos desses presépios que estão expostos em Castelo de Vide, presépios de Portugal e do mundo, e também os que foram oferecidos por instituições sociais. Todos traduzem um ambiente de solidariedade e família que o Natal sugere.
Ambiente do Natal que encontra, no que as tradições de Natal oferecem, as principais referências familiares. Mantenho as tradições em todo o Natal, em todos os Natais, e faço questão. Faço questão de que estejamos juntos, porque Natal é também estar com. E o estar com família, com amigos, também é importante que haja um alargamento, pelo menos em espírito, a todos os outros, através da oração, por exemplo, a todos os outros que não têm a sorte de terem aquilo que nós temos. O que eu gostaria muito é que as pessoas não deixassem morrer a esperança. Eu sei que para muitos será difícil, mas quando morre a esperança é que, eu costumo dizer, nós temos 9 séculos de história. Temos vivido muitos problemas, muitas crises. Cá estamos e continuaremos com certeza. Circunstâncias do Natal deste ano que, para Maria Cavaco Silva, tem no presépio o ambiente que o define todos os anos. Uma publicação para apresentar o mistério que representamos de muitas formas todos os anos. São tão comuns que corremos o risco de esquecer a profundidade da mensagem que transmitem. Os presépios estão na nossa vida desde a infância, mas em cada Natal propõem uma pedagogia para nos aproximarmos do mistério de um Deus que se faz homem. Para nos aproximar do presépio, João César das Neves escreveu acerca das figuras que o compõem. Eu comecei por fazer reflexões sobre uma figura, outra figura, um bocadinho esporadicamente, por razões variadas ao longo de muitos anos, e depois de repente reparei que já tinha, enfim, as peças mais importantes já estavam mais ou menos pensadas, e portanto depois pensei por que não alargar. Nessa altura o projeto ficou muito mais complexo, porque são 30 as figuras, mais 3 capítulos de enquadramento e mais algumas notas pontuais. Portanto, de repente ficou um bocadinho bastante maior, mas foi uma coisa que fiz com muito prazer e muito empenho. Para o autor, o tema central do livro é o mistério do presépio que tantas vezes nos passa ao lado. Nós vivemos todos com o presépio desde pequenos e, portanto, esquecemos o escândalo, a aberração, a coisa extraordinária que acontece naquela figura que invade nas nossas casas todos os anos no Natal. A finalidade do livro não é explicar os pormenores da tradição, mas revelar o sentido dos personagens que constituem o presépio. É uma tentativa de construir um presépio mesmo, quer dizer, um presépio literário, mas é um presépio. Nós, quando fazemos o presépio, é começar a pôr as várias peças, desde o mujo até às figurinhas, e é esse exatamente o propósito. Resisti à tentação de pôr aquelas figuras dos presépios barrocos de Chá de Castro portugueses, que incluem a Senhora do Pato e o vendedor de pão, não pus essas. E os pastores, por exemplo, são apenas uma figura, os camelos dos Reis Magos são também uma figura, os próprios Reis Magos são apenas uma, para não andar a parar e facilitar a minha vida de chegar aos 33, para, pelo contrário, começar a encontrar outros aspectos. Enfim, o anjo da guarda do menino Jesus, que tinha que ter um porque é verdadeiramente homem, e portanto também aparece o anjo da guarda, além dos anjos que fazem as figuras, tinha que lá estar um anjo da guarda. Portanto, coisas assim que nasceram um bocadinho da reflexão na altura, mas enfim, foi uma brincadeira, mas que me levou muito longe. As figuras do presépio, da autoria de João César das Neves, chega até nós numa edição da Lucerna. O ambiente natalício presente em muitos locais e de muitas formas. Agora recordamos o que se diz na Bíblia sobre o nascimento de Jesus. O padre João Lourenço, que conhece e estudou não apenas os textos, mas também os locais e as culturas onde tudo aconteceu, é hoje convidado do programa Eclésia. Padre João, muito boa tarde. Obrigado por estar connosco e votos de um Feliz Natal, antes de mais. Obrigado, também são retribuídos. O dia de Natal que alargados a todos os nossos ouvintes a quem nos acompanha. O dia de Natal, por certo, é em família. Ele já foi também na Terra Santa, em Belém e em Nazaré?
Já o passou por lá? A tua pergunta sugere-me 2 tipos de resposta. Ele é vivido em família, em cada família, e também o vivi em espírito de família, da grande família religiosa a que pertenço, em terras de Belém, várias vezes. A noite de Natal e o dia de Natal. A noite de Natal e o dia de Natal. A vivência do Natal em Belém é muito bonita, porque começa logo com uma grande festa popular, na tarde do dia 24, ao fim do almoço, quando o Patriarca Latino de Jerusalém entra solenemente em Belém e é acolhido por todas as representantes, por peregrinos, representantes de todas as comunidades cristãs dos arredores, até representantes de outras igrejas cristãs, ortodoxos e igrejas orientais, e também pelas autoridades. Isto é sempre um momento, sente-se na cidade, nesta celebração, que é uma espécie de momento de libertação, porque todos se juntam à volta deste acontecimento, que é a chegada do Patriarca e, podíamos dizer, com ele, a chegada do Natal. Depois temos toda a celebração noturna, que também é muito simbólica e carregada de sentido e de emoção. Particularmente, torna-se emotiva a visita que se faz após a Eucaristia à Gruta da Natividade, por baixo da grande Basílica de Justiniano, que remonta ao século V, a gruta chamada Gruta da Natividade, do Nascimento, onde se venera, e outras grutas adjacentes que estão todas ligadas aos momentos do nascimento do Senhor e à sua passagem e à sua presença em Belém. Portanto, tudo isto naturalmente assume, naquele contexto, entre peregrinos, cristãos locais, franciscanos em grande número, outras confissões, autoridades religiosas e civis, incluindo, nos últimos anos, as autoridades palestinianas, que de alguma forma também assumem ali um bocadinho de visibilidade, torna-se um acontecimento muito significativo. Eu tive a oportunidade de passar o Natal por 4 natais, entre 1980 e 85, e nos últimos anos, em 2003, 2004, voltei a ter essa possibilidade, essa mesma experiência, agora já num contexto social e político um bocadinho diferente, na medida em que já estávamos dentro de um território com alguma autonomia e com uma gestão, podíamos assim dizer, dos acontecimentos muito mais ligada à terra e não traduzida por um controlo tão acentuado como antes faziam as autoridades israelitas. Que especificidade tem o Natal vivido nestas circunstâncias? Sobretudo nesse local, há essa referência ao local do nascimento, dá uma especificidade diferente a quem o celebra em cada ano? Certamente que dá, quer dizer, o sentirmos que, para além do texto, que tem 2000 anos, que foi vivido e olhado ao longo destes 2000 anos por gerações e gerações, mas que, para além disso, nos ajuda a recuar ao tempo e nos mostra tantos sinais ainda do tempo, naturalmente que empresta a quem o vive eu diria, não apenas uma dimensão religiosa, certamente, mas também uma componente que diríamos humana e emotiva, que acentua mais e ajuda, eu diria, a interiorizar ainda mais essa expressão e essa vivência religiosa. Eu recordo uma experiência muito bonita que tive na primeira vez que passei o Natal em Belém. Ao início da tarde, eu mais um grupo de colegas dissemos uns aos outros: vamos até ao Campo dos Pastores, que é um outro santuário que fica nas redondezas de Jerusalém, na parte baixa, já, eu diria, na franja do deserto, e dali olharmos a cidade, que tem um aspecto muito bonito, e dizer: agora vamos fazer o itinerário dos pastores. Os pastores receberam aqui a mensagem e vamos subir a Belém para ver o que lá aconteceu, e então vamos celebrar a noite. E, claro, esta experiência, naturalmente, que tem uma emoção muito bonita. Dizer, fomos aos pastores, já sabemos do acontecimento, é certo, mas nós agora também somos convidados a subir a Belém para partilhar e celebrar lá, de facto, a noite do grande acontecimento. Para, de facto, uma oportunidade de recriar até historicamente Exatamente, isso que foi acontecendo. Que locais, para além de Belém, que outros locais, Padre João Lourenço, são Eu integraria essa questão que nos está a colocar no seguinte:
não faz sentido falar de Belém sem falar do mistério da encarnação. Esse é que é o centro teológico deste acontecimento. E o mistério da encarnação tem três etapas fundamentais. Não as devemos separar, mas devemos integrá-las. Porque para não reduzir ao historicismo nenhuma delas. Porque todas elas fazem parte de um sentido teológico que deve ser analisado na sua perspectiva global. Que é, naturalmente, começamos por Nazaré, com o mistério da Anunciação, com a presença de Maria, que aí é venerada de alguma forma como uma expressão de todas as devoções marianas que se encontram no mundo, mas no centro sobressai a Maria de Nazaré. A Maria de Nazaré, a mãe do Messias, a mãe do Salvador. E a Basílica da Anunciação E a Basílica da essas... Anunciação presente e traduz muito bem esta dimensão, eu diria, encarnada da palavra de Deus no ventre materno. Toda a simbólica da Basílica aponta para aí. Mostra também a devoção mariana em português nessa Basílica? Mostra também a devoção mariana em português. Temos lá um quadro muito bonito, feito por um grande arquiteto, António Lino, já falecido, traduzindo, simbolizando a expressão suprema da devoção mariana em português, naturalmente, no quadro de Fátima. Não é? Mas, naturalmente, estamos diante da mesma mensagem. Depois de Nazaré, São Lucas descreve de uma forma também teológica, mas muito bela, que é a visitação, a subida, ou a descida, melhor dizendo, a subida até às montanhas da Judeia, visitando Isabel. Este texto, não devemos olhar meramente o caráter histórico, é secundário. O que é importante é traduzir a expressão de que o verbo anunciado é testemunhado. O verbo encarnado é levado e dado a conhecer. E isso relaciona a figura de Maria com a figura de João Batista. E isto situa-se naturalmente em Ein Carem, onde se encontram dois santuários, todos eles também ligados ao mistério da encarnação, porque não é possível dissociá-los desta coisa, que é o santuário da Visitação e o santuário de São João em Ein Carem, portanto muito próximos, numa região também muito bonita, uma região toda ela emblemática, porque significa exatamente esta presença, os ecos do Salvador já transportados no ventre materno, santificando a vida daquele que recebe a presença e a acolhe através da voz de Maria. E depois Belém, é o centro. Que referiu. Belém é uma cidade, naturalmente, com umas grandes memórias bíblicas. Basta dizer que remontam logo a um livro muito bonito, um livro muito pequenino, quase ninguém lê, mas é um livro maravilhoso, que é o livro de Ruth, mostrando como os personagens antecedentes de David se situam em Belém. E aí, na conjugação entre a Ruth, que é uma moabita, que já abre, poderíamos quase dizer, a história da salvação a outros povos, temos os descendentes de David, Boaz, que depois vão naturalmente tornar-se a cidade de David ligada à tribo de Judá. E a situação de Belém vem numa resposta, teologicamente falando, às tradições das origens davídicas, da ascendência do Messias. E, portanto, Belém tem todo este cenário, São Lucas descreve-o muito bem, e faz dele o centro de tudo aquilo que é o mistério da encarnação. São Mateus também, embora Lucas empresta ao texto, ou confere ao seu texto uma maior riqueza e uma densidade teológica muito mais profunda. Que aproximação é que é possível fazer de todos esses locais, sobretudo do que aconteceu nas peregrinações que se organizam à Terra Santa, nomeadamente aquela que a Agência Eclésia e a Faculdade de Teologia estão a promover para abril, por exemplo? Nós vamos dar a estes três lugares uma primazia muito acentuada e muito significativa. Eu diria que depois de Jerusalém, Nazaré e Belém têm, de facto, o centro. Nós fazemos este percurso nas nossas peregrinações. Antes de mais, é uma aproximação a este mistério. E, portanto, não faria sentido, e graças a Deus é possível fazê-lo, e é possível fazê-lo com muito empenho, qualquer peregrinação, e principalmente aquelas que eu
idealizo e que programo e que oriento, têm exatamente como centro fazer este contato com o mistério da encarnação na terra em que a própria palavra de Deus encarnou. E encarnou exatamente em Jesus Cristo. E por isso Nazaré é naturalmente um centro, não é a primeira etapa no itinerário, porque isso já não é tão fácil de gerir, mas é naturalmente a primazia de uma primeira parte. Belém é a primazia de uma segunda etapa e Jerusalém é a primazia da conclusão, não é? Portanto, nestes 3 lugares, o que está no centro de qualquer um e dos 3 é exatamente o mistério da encarnação, que vem pela anunciação, o nascimento e a morte e a ressurreição de Cristo. E, portanto, fazemos este percurso, podíamos dizer que uma peregrinação é um reviver, é um reatualizar, é um reencarnar agora em nós aquilo que foi o mistério encarnado no tempo e nos lugares. Uma possibilidade a fazer, por exemplo, nessa peregrinação de abril? Sim, certamente. E que, cujas informações estão disponíveis? Seremos todos bem-vindos, teremos todo o gosto e será uma experiência, naturalmente, para quem nunca foi e mesmo para quem já foi, revisitar a Terra Santa num segundo ou num terceiro momento é sempre redescobrir melhor ainda. No caso, explicadas pelo Padre João Lourenço todos os locais que se vão visitar. Quando se vai à primeira, é tal a abundância de sensações que muitas delas se diluem. Na segunda, se podem saborear, naturalmente, mais intensamente. Padre João Lourenço, muito obrigado por ter estado neste programa. Votos de um Santo Natal, continuação Igualmente, do Santo Natal. também desejo boa continuação e a todos aqueles que nos ouviram e a todos os familiares um bom ano. Muito obrigado por ter estado connosco. Desejo a todos também, de facto, votos de boas festas e que o Natal aconteça, de facto, em cada um de nós. Tenham muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.